Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, tá? Esse vídeo aqui eu vou fazer um comentário e as correções das questões da atividade um do caderno Trilhas da Aprendizagem que vocês receberam via correio ou que vocês acessaram pela plataforma que eu disponibilizei lá, esse trecho das atividades, tá? Então eu vou tentar fazer isso da maneira mais rápida possível, são muitas questões, tá? E isso aqui é uma correção. Se a sua resposta não está exatamente igual, mas menciona, né, as respostas que eu estou sugerindo, você não precisa mudar, tá? Agora, se a sua resposta não tiver nada a ver com isso, não passar nem perto, eu vou pedir para que você faça a correção e envie lá pela plataforma, aqui mesmo nessa atividade aqui do vídeo, tá bom? Então vamos lá, atividade um, artigo de opinião. Primeiro eu vou ler o texto todo e depois eu passo para a parte das correções, tá? Trilha de conhecimentos. Na vida cotidiana, em diferentes situações, precisamos convencer o outro de que temos razão em determinado assunto. A atividade de quem argumenta consiste em expor razões que defendem, justificam uma determinada ideia ou opinião. Quando existe comunicação, existe alguma intenção de convencer, pois toda pessoa, quando se dirige ao outro, falando ou escrevendo, busca com maior ou menor ênfase convencer o ouvinte ou o leitor de que a ideia que apresenta tem fundamento. Podemos defender uma ideia baseando-se em nosso ponto de vista pessoal, subjetivo, né? É sinônimo, aquilo que é pessoal é subjetivo. O gênero textual artigo de opinião parte de uma discussão sobre temas sociais controversos e trabalha com a sustentação, refutação e negociação de tomadas de posição. Então, controverso é algo assim que gera diferentes posições, diferentes pontos de vista, diferente opiniões, né? Controverso é isso, certo? E refutação é quando eu falo algum argumento que contraria uma determinada posição, ok? Por exemplo, eu acredito que é, o Brasil deveria melhorar a sua política em relação às penitenciárias, né? Alguém pode refutar e falar, não, tá bom, a política tem que ser desse jeito, enfim. Então alguém refuta a minha ideia de que tem que melhorar, né? A pessoa diz que já tá bom, então isso é uma ideia oposta à minha que desejo que melhore as condições das penitenciárias no Brasil. Isso é um exemplo, certo? Geralmente publicado em jornais, revistas, blogs e outros portadores textuais, o artigo de opinião é um formador de opinião do público leitor a respeito dos temas que mobilizam a sociedade. Vamos praticar. O texto é Direito sem ordem de chegada e os autores são o Pablo Hortelado e a Luciana Lima. Dois projetos de lei em tramitação no Congresso propõem a regulamentação nacional da meia entrada para estudantes em atividades culturais e esportivas, a qual já existe em alguns estados, né? Meia entrada é isso, você vai em algum lugar e você paga metade pelo fato de você ser estudante. A concessão de meia entrada é criticada por empresários e produtores com base em dois argumentos. Então vamos ver quais são esses dois argumentos. O primeiro é o de que essa política seria uma ingerência sobre a atividade empresarial, pois obrigaria o setor privado a subsidiar os ingressos dos estudantes. O segundo é de que os preços dos ingressos estariam sobrevalorizados para cobrir os custos de uma grande quantidade de meias entradas fraudadas. Então eles têm dois argumentos. O primeiro é da ingerência, né? O que é ingerência? É quando você não tem autonomia sobre alguma coisa porque uma determinada pessoa, uma determinada lei te obriga a fazer alguma coisa sobre determinado assunto, enfim. E o outro argumento é de que os preços ficam caros, né?
Para lidar com esses problemas, os projetos propõem uma cota de 40% dos ingressos para meia entradas. Além de equivocada nos seus pressupostos, essa medida viola o princípio da universalidade do direito e gera grandes iniquidades. Então a gente já vê que o Pablo e a Luciana são contra essa ideia dos empresários, né, de limitar o acesso à meia entrada. Além, a alegação de que as políticas de meia entrada interferem na administração das atividades empresariais, obrigando o setor privado a fazer política pública, não procede. A política de meia entrada introduz um mecanismo de subsídio cruzado no qual os consumidores adultos subsidiam o consumo dos jovens e dos idosos, setores com renda significativamente inferior. Então, quando você paga meia entrada, não é a empresa que está pagando para você, são as outras pessoas que pagam a entrada inteira que contribuem para aquela parcela que você não paga, né? Esse é um dos argumentos do Pablo Hortelado e da Luciana Lima. Ao estabelecer sua política de preços, o empresário nada mais faz do que transferir os custos da meia entrada para os não beneficiados, ou seja, os que não pagam meia entrada. Quem subsidia o benefício, portanto, são os consumidores adultos. Por outro lado, a queixa de que a fraude é disseminada parece ser verdadeira. As propostas em votação criam uma identidade estudantil com cadastro e emissão controlados por entidades estudantis. Entidades estudantis são aquelas entidades que representam os estudantes. A gente tem a UMES, que é a União Municipal dos Estudantes, a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes. Se você tem a carteirinha de estudante, você faz parte dessas entidades, mesmo que você não saiba disso. Outra possibilidade mais justa seria retomar a proposta defendida nas discussões iniciais do Estatuto da Juventude de conceder o benefício a todos os jovens, independente do vínculo estudantil, já que o sistema de identificação por idade é mais difícil de ser fraudado. Mais do que evitar fraudes, a ampliação do benefício para todos os jovens incluiria aqueles que não têm acesso ao ensino superior, que são os mais vulneráveis não apenas do ponto de vista da idade, como também da classe social. O principal argumento para limitar a meia entrada a 40% dos ingressos é o de que existe uma grande desproporção entre quem paga e o preço cheio a quem paga metade, o que na prática duplicaria o preço dos ingressos. Com a limitação, empresários argumentam que os preços dos ingressos poderiam ser reduzidos em 35%. No entanto, então o argumento dos empresários diz que se acabasse a meia entrada, um ingresso que custa ali por volta dos R$ 100 custaria 65, né? Aí vamos continuar vendo a argumentação do Pablo Hortelado. No entanto, essa promessa parte da falsa premissa de que os preços são apenas decorrência dos custos. Na verdade, em uma economia de mercado, que é o capitalismo, né, gente? Os custos só determinam o patamar mínimo dos preços. E o valor efetivamente praticado é aquele que maximiza os rendimentos. Então, o preço do ingresso do cinema, não sei quanto está o preço do ingresso, mas eu acho que é bem caro, né? Não quer dizer que para você ver um filme, o Cinemark teve que gastar R$ 20. Não, ele gasta ali pouquíssimo desse valor, né? E o resto ele embolsa, né? Porque ele tem que pagar uma parte para a produtora do filme, né? Mas essa parte é muito pequena perto do valor que ele cobra, né? Como os consumidores estão acostumados ao patamar de preços atual, o valor economizado com a limitação das meias entradas tende a ser convertido em lucro empresarial. Então, a partir do momento que a meia entrada acabar, segundo a argumentação do Pablo Hortelado, eles não vão baixar o preço, né? O que vai acontecer é, os estudantes que pagavam meia vão pagar mais e esse valor a mais vai ser convertido em lucro, não em redução de preços, né?
Foi o que aconteceu com a isenção de PIS com fins, concedida ao setor editorial em 2004. PIS e CONFINS são o nome de dois impostos, tá? As editoras prometeram redução dos preços dos livros, mas os preços permaneceram os mesmos e o valor da isenção foi incorporado pelas empresas. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, no setor de aéreo, né, de viagens de avião, né? Antigamente você viajava, você não precisava pagar pela mala que você levava. Hoje você precisa pagar pela mala que você leva, né? Além daquela que você leva nas costas, a sua mochila, você precisa pagar se você levar outra. Abaixou os preços da passagem? A partir do momento que passou a ser cobrado a bagagem? Não abaixou, né? O que aumentou foi o lucro, porque a empresa não ganhava esse dinheiro da bagagem, agora ela passou a embolsar, né? Acho que por volta de 80, 90 reais pela bagagem que você leva, né? Além de provavelmente não baratear os ingressos, a limitação das meias entradas substituiria um mecanismo coerente e justo de subsídio cruzado pelo princípio de que os últimos subsidiam os primeiros. Se é verdade que em alguns eventos juvenis o percentual das meias entradas chega a 80% dos ingressos, então, com a cota, os primeiros 40% que teriam direito ao benefício seriam subsidiados não pelos adultos que têm mais renda, mas por outros jovens nas mesmas condições que perderam seu direito apenas porque chegaram tarde. Como que funciona hoje, gente? Numa sala de 30 alunos, se vocês forem num evento e esse evento custar R$ 30, todos vocês podem pagar 15, porque você tem o direito à meia entrada. O que esses empresários querem com essa lei? Eles querem que é dessa sala aí de 30 pessoas, né? Apenas 30%. Cerca de 15 pessoas, somente 15 pessoas teriam acesso, 11 pessoas mais ou menos teriam acesso à meia entrada. Todo o restante teria que pagar o preço inteiro. Então, ou seja, todo mundo pagaria R$ 30 e cerca de 10, 11 pessoas pagariam ali os R$ 15 que seria da meia entrada, certo? Aí tem aqui os dados do texto, né? Pablo, 39 anos, é professor de gestão de políticas públicas e do programa de pós-graduação em estudos culturais da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, EACH, da USP. Luciana Lima, 28, é mestranda em estudos culturais na EACH. O texto está disponível em www.folha, e aí está o site, e foi acessado em 27 de março de 2020. É bem interessante ver esse texto aqui no Trilhas da Aprendizagem, porque eu conheço o Pablo, eu estudava lá na EACH, conheci ele pessoalmente, e é muito interessante essa argumentação dele e o quanto ela é atual para vocês, né? Então esse texto não é um texto descolado da realidade, é um texto que tem muito a ver com a realidade de estudantes de vocês, né? Agora vamos para as correções, né, das atividades. A número 1 pergunta em que veículo de comunicação foi publicado o texto, ou seja, em que lugar, né? Veículo de comunicação é o quê? É a Globo, né? É a Record, é a televisão, é o rádio, e aí a gente pode especificar, né? Então, o texto, conforme a gente lê ali embaixo, bem no cantinho, foi publicado no site da Folha de São Paulo, certo? Quem são os autores? Os autores são, né? Tá lá logo abaixo do título, Pablo Hortelado e Luciana Lima, né? E aí você lá embaixo também consegue ver a formação deles, a idade, né? Número 3, qual é o assunto abordado no texto? O assunto abordado é qual, gente? O assunto abordado é o subsídio da meia entrada em atividades culturais e esportivas a estudantes e idosos, né? Então essa é a temática do texto, né? Só para deixar claro, subsídio é o mesmo que auxílio, né? Por exemplo, agora na pandemia, muitas famílias estão recebendo um subsídio emergencial, é um auxílio, é um valor que é dado, né, para que algo que custe mais caro fique mais barato, né?
Muitas pessoas têm acesso, por exemplo, ao subsídio da conta de luz, que paga um pouco mais barato, né? E alguém paga essa outra parte que você não paga, né? Que pode ser o governo, pode ser uma empresa, né? Pode ser outra pessoa, ok? Número 4. Qual a relação do título e o ponto de vista defendido pelo autor, né? Então, o título é o qual? Direito sem ordem de chegada, né? Então, se a gente for pensar aqui, né, os autores falam de uma cota de 40% dos ingressos da meia entrada que daria direito apenas aos que chegassem antes, ou seja, quem pegasse esses ingressos primeiro, né, teria acesso ao direito de meia entrada, né? E quem chegasse depois não teria, né, ali na fila de compras de ingressos, não teriam acesso ao direito da meia entrada. Então, por isso que o texto se chama direito sem ordem de chegada. Gente, eu estou só dando sugestões de respostas. Eu não estou falando para vocês escreverem tudo isso que eu estou falando. Eu estou falando do conteúdo que vai ter que estar presente em cada uma das questões, mas vocês elaboram da forma que vocês acharem melhor, certo? Número 5. Qual é o objetivo dos autores e quem poderia ser o seu público leitor, né? Qual é o objetivo dos autores, né? É desconstruir, na verdade, é discutir a regulamentação da meia entrada de estudantes em atividades culturais e esportivas. E o público-alvo dele, dos autores, é vocês, né? No caso, os estudantes, todo mundo que tem acesso a esse direito. Lá no número 6, quais são os projetos de lei que estão em tramitação no Congresso e o que eles propõem? O que é tramitação? É quando o projeto começa a ser votado, começa a ser discutido, aí ele vai para o Senado, aí vai para o Congresso, vai, volta, é mudado, enfim. Tramitação é o processo burocrático, né, de discussão desse projeto até que ele se torne uma lei, certo? Então, os projetos de lei, a número 6, os projetos de lei em tramitação são referentes à meia entrada para estudantes nas atividades culturais e esportivas. Os projetos propõem que haja uma cota de 40% para as meias entradas nessas atividades, ok? Gente, eu estou sendo bem breve para que o vídeo não fique longo, tá? 7. Qual é a questão polêmica do texto? Ou seja, qual é a questão que produz diferentes pontos de vista, né? Diferentes pontos de vista. Então, na número 7, a resposta mais adequada seria: a questão polêmica está na regulamentação da meia entrada em atividades culturais para jovens estudantes, havendo uma cota de 40%. Ou seja, uma limitação de 40%, apenas 40% teriam acesso ao direito. No texto, os autores, número 8, no texto, os autores apresentam o argumento dos empresários favoráveis a leis em tramitação. Que argumentos são esses? Então, os argumentos dos empresários são de que essa política obriga o setor privado a subsidiar os ingressos dos estudantes e que os preços dos ingressos são supervalorizados para cobrir custos com a quantidade de fraudes. Então, essa aqui é o argumento dos empresários. Agora vamos para a número 9. Agora a gente já sabe qual é o argumento dos empresários, que foi a resposta da número 8, e agora a gente quer saber o que? Na número 9. Qual é a oposição dos autores, ou seja, do Pablo e da Luciana, que escreveram os textos, a respeito da crítica feita por empresários e produtores a respeito da concessão de meia entrada? Para os autores, a alegação dos empresários não procede, ou seja, não faz sentido, visto que a política pública da meia entrada introduz um mecanismo de subsídio cruzado, no qual adultos é que subsidiam os jovens e idosos, certo? Então, na realidade, né, quem paga por esses ingressos não são os empresários, mas são os outros públicos que pagam a entrada, é o outro público que paga a entrada inteira, né, o valor inteiro da entrada. Número 10. Qual é a posição dos autores a respeito da limitação da meia entrada a 40% dos ingressos? Eles são a favor? São contra? Então, a resposta poderia ser: os autores são contrários à limitação de meia entrada para 40%.
uma vez que dessa forma apenas os primeiros serão beneficiados e os demais pagarão pelo subsídio. Número 11. Que argumentos os autores usam para justificar sua posição? Então, eles usam vários argumentos, né? Talvez o mais importante é esse, que é o argumento de que está baseado no mecanismo cruzado, no qual quem paga pela meia entrada daqueles que têm direito são os adultos. Então, o argumento deles é: quem paga não é as empresas, então não tem uma ingerência, né? Quem paga são os adultos que não têm direito à meia entrada. Número 12. Em que os autores se basearam para a construção de argumentos no texto? Explique. Então eles se basearam o quê? Numa ideia da cabeça deles ou em exemplos do que já aconteceu? Eu dei exemplos, por exemplo, da passagem, né, de avião e a bagagem, né? Então, os autores, aqui a resposta da 12, se baseiam no que já vem acontecendo, tentando comprovar ao leitor que o empresário não deixa de ganhar, que a conta por esse subsídio já está sendo paga pelos adultos, né? Os autores ainda usam a estratégia de exemplificar outra situação das editoras, em que houve redução de imposto, mas que não houve barateamento do produto, transformando assim em lucro empresarial. Então eles usam exemplo. Aliás, o exemplo, né, a exemplificação é uma ótima forma de argumentação, né? Número 13. Os autores propõem uma alternativa para a política de meia entrada, na tentativa de oferecer uma solução para a polêmica. Na verdade, é uma pergunta, eu vou reler. Os autores propõem uma alternativa para a política de meia entrada, na tentativa de oferecer uma solução para a polêmica. Eles propõem. A resposta mais adequada seria, né? A alternativa proposta é que todos os jovens tenham direito à meia entrada a partir de um sistema de identificação. Então, o sistema de identificação daria conta, né, de diminuir as questões das fraudes. 14. Que argumentos eles usam para justificar sua posição? E a resposta seria: o principal argumento para a justificativa contrária à cota de 40% é de que, desse modo, aqueles que chegarem primeiro serão contemplados, enquanto os outros jovens com as mesmas condições pagariam o ingresso integral. Assim, o subsídio seria bancado por aqueles que chegaram mais tarde, ou seja, seriam punidos por isso, né? Agora, aqui na número 15, né, antes da gente começar, eu vou dar essa breve explicação sobre esses marcadores, né, que a gente usa no texto argumentativo, certo? Então vamos ler juntos aqui, ó, na página 30, lá embaixo. Na construção de um artigo de opinião, assim como ocorre em outros gêneros textuais, as palavras precisam ser escolhidas, considerando os efeitos de sentido e o tom que se quer dar ao texto. Esses efeitos podem ser obtidos por meio de articuladores e conectores textuais, advérbios, adjetivos, verbos, conjunções, etc. A gente já trabalhou essas questões das classes gramaticais. E assim que as aulas presenciais voltarem, a gente vai fazer uma revisão, porque nunca é demais a gente fazer revisão das classes de palavras, tá? Pra gente saber a diferença, por exemplo, entre um advérbio, um adjetivo, um verbo. Então a gente vai retomar isso no retorno das aulas. Continuando aqui na página 31. As palavras e expressões em destaque no texto organizam a estrutura da argumentação e as relações de sentido para a compreensão do texto, e a localização dos argumentos, da conclusão e etc. Por exemplo, o uso de articuladores com afirmações categóricas dos fatos, como além de equivocada, não procede. Na verdade, confere algo tido como uma certeza, enquanto as expressões se é verdade e provavelmente indica uma probabilidade.
há outros elementos linguísticos que acrescentam ou introduzem argumentos introduzem argumentos, aí tem os exemplos, além de, outra possibilidade, mais do que, outros organizam argumentos, né? A sequência de argumentos, primeiro, segundo, alguns têm valor exemplificativo, ou seja, dão exemplos. Gente, isso aqui é um pouquinho complexo e eu espero que a gente volte em breve, né? Que essa pandemia melhore, porque esse assunto ideal seria tratar em sala de aula ali, com o quadro negro, para escrever vários exemplos, né? Vários exercícios. Mas a gente vai fazer esse voo panorâmico, assim, ó, passar de rasante, assim, sobre esse conteúdo, porque é o que tá dando pra gente fazer agora, né? Outros concluem com, continuando a leitura, outros concluem com então, quando eu falo então, o que vem depois é uma conclusão, né? Há elementos que indicam a oposição, mas, né, oposição, choveu hoje, mas saí de casa, né? É uma oposição, se choveu, geralmente a gente fica quietinho em casa, né? Então, quando eu digo mais, quer dizer que eu fiz o oposto ao esperado, né? Choveu, mas saí de casa. Mais sem ir, tá? Porque não é juntar, não é somar mais 2, não, é o mais de oposição, né? Enfim, vocês sabem isso, mas nunca é demais repetir, né? Também há os que indicam causa ou consequência, e ou consequência. Portanto, apenas porque, já que. Então, consequência, né? Já que você não fez a lição, não te darei nota. Então, o já que indicou uma consequência ali, né? Então, a gente tem uma tabela aqui, né? Eu não vou ler de novo, porque a gente já acabou de ler, né? E vamos agora para a correção da número 15. Substitua as palavras destacadas por outras que consigam, evidentemente, manter a coerência do texto. Para isso, utilize alguns articuladores textuais. Gente, eu não vou ler tudo, tá? Não vou ler, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, vai dar um trabalhão para subir, porque minha internet não é lá essas coisas, certo? Então eu vou ler para vocês os trechos que substituiriam, tá? Então, ó, tá ali o trechinho assim, ó, ali no segundo parágrafo. A concessão de meia entrada é criticada por empresários e produtores com base em dois argumentos. Eu poderia substituir esse primeiro espaço por né? O primeiro argumento é posso substituir esse primeiro espaço com Agora, continuando. É o de que essa política seria uma ingerência sobre a atividade empresarial. Porque, né, esse espaço eu poderia substituir com porquê, porque eu estou introduzindo ali uma explicação, né? Porque obrigaria o setor privado a subsidiar os ingressos dos estudantes. Agora ele vai colocar outro argumento. Para introduzir, eu posso colocar o outro, é o de que os preços dos ingressos, então posso substituir por o outro, né? Aí descendo mais um pouquinho, né? Vamos ali naquela parte. Para lidar com pro próximo espaço, né? Para lidar com esses problemas, os projetos propõem uma cota de 40% dos ingressos para meias entradas. Então eu posso colocar assim, né? Mais que um problema nos seus pressupostos, né? Ô, gente, é bastante espaço, né? Vamos fazer assim. Eu vou colocar essa resposta, essa correção lá no Google Sala de Aula, combinado? Tá bom? Esse trecho aqui de correção, fechou? Eu vou continuar comentando as outras, mas essa 15, como tem muitos detalhes e o vídeo já tá dando 29 minutos, eu vou pular, tá? Porque depois vocês mesmos leem, preenchem, e vocês não ficam muito tempo aqui assistindo o vídeo. 16, questão 16, vamos ler.
No texto Direito sem ordem de chegada, os autores utilizam com frequência o uso de construções passivas. Por exemplo, é criticada. Encontre no texto outras construções passivas e registros. Eu acho que a gente trabalhou, sim, a gente trabalhou um pouquinho de voz passiva no início do ano. Voz passiva é quando eu não dou, né, atenção a quem faz a ação, mas eu dou atenção para a ação em si. Então eu posso dizer assim, na voz ativa, eu digo assim: José lavou o carro. Isso é voz ativa, porque eu estou dando ênfase para a pessoa que fez isso, José, né? Mas eu posso dizer: o carro foi lavado, né, por José. E aí eu dou atenção, né, ao objeto que recebeu a ação, no caso, o carro. Então é bem diferente eu dizer José lavou o carro e o carro foi lavado por José. O carro foi lavado por José é voz passiva, né? Então lá no texto eu tenho dois exemplos de construção passiva. Um deles está aqui, ó. A fraude é disseminada, né? Então eu posso dizer assim, né? Enfim, pessoas fraudam, pessoas disseminam, né, fraudes nos ingressos. Eu posso dizer a fraude é disseminada, porque eu não sei quem faz isso, então nesse caso cabe a voz passiva, certo? Número 17, eu vou dar só esse exemplo na 16, tá? Na número 17, de acordo com os empresários, a cota de 40% para meia entrada em eventos culturais e esportivos, temos quatro alternativas. A correta seria dizer que marcar a letra A reduziria o preço dos ingressos em 35%. Então, essa é a resposta da 17. Número 18. No terceiro parágrafo do texto, as expressões primeiro e segundo referem-se a o quê? Primeiro e segundo o quê, gente? Vamos ler esse terceiro parágrafo de novo, rapidinho, só para a gente relembrar o que está escrito lá. Primeiro, segundo, terceiro. O primeiro é de que essa política seria uma ingerência sobre a atividade empresarial, pois obrigaria o setor privado a subsidiar os ingressos dos estudantes. O segundo é de que o preço dos ingressos estariam sobrevalorizados para cobrir os custos de uma grande quantidade de meia entradas fraudadas. Então, o primeiro e o segundo está se referindo ao que, gente? Gente, ó, por incrível que pareça, eu tô aqui com o caderno do professor, mas a resposta no caderno do professor está errado, porque o primeiro e o segundo se referem aos argumentos, né, dos empresários. Então a resposta correta seria a letra A da 18, certo? 19, tá acabando, gente, falta só mais 3. É 19, 20, 21. 19. No parágrafo 5, o termo procede tem o mesmo sentido que o apresentado em, tem, ó, meninos levados procedem mal negando suas travessuras. Então, nesse caso, não coincide, porque esse procede aqui se refere ao comportamento, né? Então, não tem o mesmo sentido. É perigoso proceder contra a lei e contra o reino. Tem o mesmo sentido esse aqui, ó. Perigoso proceder. Então, é perigoso fazer algo contra a lei. A letra C. Não procede sua explicação para fugir da prova. Então, esse procede não tem o sentido de fazer, né? Então, tem o sentido de não faz sentido sua explicação. Então, proceder nesse caso aqui tem o mesmo sentido do que apresentado lá no parágrafo 5. Então, a resposta da 19 é a letra C. Número 20. O parágrafo 14 corresponde ao que, gente? Vamos ler o parágrafo 14? Deixa eu contar aqui, porque dá um trabalhinho que o texto é um pouquinho grande. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ó, parágrafo 14 tá aqui, ó. É um antes do final. Além de provavelmente não baratear os ingressos,
A limitação das meias entradas substituiria um mecanismo coerente e justo de subsídio cruzado pelo princípio de que os últimos subsidiam os primeiros. Então, vamos voltar lá na questão, né? Ó, o parágrafo 14 corresponde o quê? A ideia central defendida no texto, aos argumentos dos empresários, a ideia proposta nos projetos de lei ou as justificativas para a ideia defendida no texto. Então, se refere às justificativas do Pablo e da Luciana que eles estão defendendo no texto. Então, o 14 substitui, o 14, a resposta da 20, que se refere ao parágrafo 14, é a letra D, a correta, certo? E, por fim, a número 21, definir o que é a meia entrada. No texto, pretende-se definir o que é a meia entrada? É isso que o texto faz? Ele fala o que é a meia entrada? Não, né? Letra B, informar sobre a alimentação da meia entrada. Ele está informando, ele está falando como vai funcionar, né? Ele está avisando, olha, começou a falar sobre como existe um projeto sobre a meia entrada? Não, né? Ele já foi informado sobre isso, né? Letra C, apresentar um projeto de lei para a meia entrada. Esse texto aqui é o projeto de lei? É o projeto de lei que está escrito aqui? Sim ou não? Letra D, expor uma opinião a respeito da limitação da entrada, da meia entrada. Então, o correto da número 21 é a letra D, porque o texto expõe uma opinião, ele não informa o texto do projeto de lei, não, ele faz um texto argumentando, né, expondo sua opinião a respeito da meia entrada. Então, a resposta da 21 é a letra D, tá certo, gente? Gente, o vídeo ficou longo, acho que mesmo correndo ficou longo, e eu espero que vocês façam as correções e já podem começar a fazer a atividade 2, que começa lá na página 35. Eu quero que vocês façam a página 35, da página 35 até a página... Deixa eu ver aqui. Da página 35 até a página 37, tá? 35 a 37, tá bom? Desculpa. Quem sabe faz ao vivo, né? Mas não é ao vivo, é gravado. Enfim. Não vou editar isso aqui porque dá muito trabalho. Vai ficar com espirro mesmo. Então, depois de vocês corrigirem essas questões, vocês vão fazer a atividade 2, que começa lá na página 35, só que vocês só vão fazer a página 35, 36 e 37. Tá bom, gente? Qualquer coisa eu tô aqui na plataforma todos os dias de segunda a quarta-feira no horário de aula de vocês, tá bom? Só me mandar mensagem que eu respondo. Se eu não responder ali na hora, é porque eu estou fazendo alguma atividade, produzindo algum vídeo, enfim, tá? Mas eu vou responder vocês mais cedo ou mais tarde, ok? Boa semana, fiquem em casa e cuidem-se. Abraço.